Boa noite, turma. Mais uma vez, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Capítulo 12, página 50. Hoje nós vamos falar de exercícios para treinar o equilíbrio. Ok? Vou compartilhar a tela com vocês para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. E eu trouxe uma frase que ela é bem simples, básica e objetiva para começar nossa aula. Sabe o que ela fala? 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Não deu certo, insista. Não deu certo, persista. E quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque as pessoas que são consideradas pessoas de sucesso não são aquelas que não erram, são aquelas que persistem. Então, sejam persistentes. Diante dessa reflexão, vamos fazer uma revisão ali. O que vocês lembram da aula passada? Nós falamos um pouquinho dos exercícios respiratórios. A professora relembrou lá, né? Que é importante ressaltar para o cliente que é respirar pelo nariz, soltar pela boca. Para o cliente que fica muito tempo acamado, é importante realizar o quê? A descompressão. Na hora pós-banho, principalmente, fazer a tapotagem ali, percebeu que o cliente está com o narizinho com muita secreção. Se é um bebê, faça um pouco mais leve. Mas é importante estar fazendo esse exercício respiratório. A professora lembrou da bola, lembra? Eu trouxe a bola para vocês, mostrei para vocês lá que você pode pegar a bola, segurar ela e erguer até em cima e encher o pulmão de ar, conta até 3 e solta. Pega a bola novamente, põe até em cima, conta até 3 e solta. Esse encher, esvaziar o pulmão é importante pelo nariz, solta pela boca. Paciente que fica muito tempo acamado, de 2 em 2 horas, tem que virar o cliente. Falamos ainda um pouquinho a respeito de procedimentos relacionados à desobstrução brônquica. Quem faz não é o cuidador, é o fisioterapeuta. Mas se o cliente não tem o fisioterapeuta, nada impede do cuidador fazê-lo também, que é trocar o paciente de decúbito, sempre estimular, deixar o paciente mais ou menos 30 graus a cama, nunca dar comida para o cliente quando ele fica lá, tem dificuldade de deglutir, não pode dar alimentação na cama. Lembrando, o exercício de respiração, se não tiver bola, não tem problema não, pode fazer só com a mão, mas pedir que erga até em cima para encher o pulmão de ar. Falamos um pouquinho também do paciente acamado. Então, o que é importante lá estar fazendo com o paciente acamado? O paciente acamado, a professora mostrou os exercícios motores. Então, estica a perninha dele como se fizesse o pé de bailarina. Estica assim até o final. Movimentos da direita para a esquerda, direita e esquerda. Durante 3 vezes, ergue a perna, estica, ergue a perna, estica, ergue a perna, estica. E reveze perna direita, perna esquerda. A professora falou, sempre que não pode esquecer, só relembrando para começar a aula de hoje, respeite o limite do corpo da pessoa. A pessoa está muito tempo ali acamada, mexa a mãozinha dela para a esquerda, para a direita, mexe com os pés e, principalmente, só relembrando, quando não se deve fazer exercício, principalmente depois que o cliente parou de comer, pós-alimentação, não pode, porque pode vomitar, se tomou algum medicamento para sonolência, ou se ainda está com febre. Seu áudio está muito baixo. Muito baixo? Seu áudio está vindo muito baixo. Você que está falando, Valdirene, não está conseguindo ouvir? Está bem baixo para mim. Então, precisa ver se não é oscilação de internet. Ana, você está conseguindo me ouvir bem? Oi, Evelyn. Valdirene, aqui tá normal, tô ouvindo perfeito. Pode ser seu som, tenta aumentar o volume. Tá no máximo, Ana, e a minha internet está ótima. A sua voz está mais alta que a minha professora. Oi, meu amor. Aqui tá normal. A voz da Ana está mais alta do que a sua, professora. Então, meu amor, não sei. E olha que a professora está falando alto. Vou tentar aumentar um pouquinho mais o volume, viu? Ó,
Então, vamos continuar lá. Relembrando, então, pós-alimentação não se faz exercício físico, tomou algum medicamento para sonolência, se está com febre ou pressão desregulada. Teve alguma dúvida? Assista o vídeo novamente, fale com a Ana que ela te envie, utilize a apostila como apoio e qualquer coisa, entre em contato, coloca lá no grupo se ainda ficou alguma dúvida, tá? Hoje nós vamos falar de exercícios para treinar equilíbrio. E a principal pergunta é, por que nós devemos fazer exercício para treinar equilíbrio? Como assim? O que é o equilíbrio? O cuidador, ele deve auxiliar o paciente nas atividades para treinar equilíbrio. Mas por que deve ser feito isso? Por causa de quedas. Foi feito muitas pesquisas que é nas quedas, é no desequilíbrio, na medida que se vai se envelhecendo, se não trabalhar o equilíbrio, o risco de acidente. E ainda o Ministério da Saúde, ele fala a respeito disso. Cerca de 1/3 da população, para você ter uma ideia, cai pelo menos uma vez no ano. Então, a professora hoje está trazendo na aula, para que você entenda, se você estiver anotando aí, vamos entender primeiro o que é equilíbrio. Tá? Vou explicar o conceito da palavra, e depois, como que os cuidadores, ou como nós cuidadores, devemos auxiliar os nossos clientes em atividades para treinar equilíbrio. Primeiro, então vai lá. Equilíbrio é um estado do sistema cujas suas forças sobre ele agem e contrabalançam, ou se anulam de maneira mútua. De uma forma bem simples, é a posição do corpo. O corpo ele encontra estável. A partir do momento que há uma oscilação, a pessoa há um desequilíbrio. Porque, ó, nós pisamos, há uma oscilação, há um desequilíbrio. É onde acontece o quê? A queda. Então, o equilíbrio é a posição do corpo e que se encontra estável. E ocorre o desequilíbrio quando ele está desprovido dessa oscilação. Bom, quais atividades vocês podem colocar em prática para que a pessoa não tenha problemas ali, para estimular o equilíbrio dela? Já que nós vamos estimular, lembra, na infância, o bebê começou a deixar de ser bebê, começa a sentar, engatinhar, e a tendência dele é fazer o quê? Andar. Mas até que ele anda, o que acontece dentro dele? O desequilíbrio. Ou seja, essa oscilação. Até que ele consegue manter ali o corpinho dele, não depende dele, depende do estímulo, é aqui dentro. E o idoso já é o contrário. Na medida que ele vai envelhecendo, vai sendo prejudicada essa parte do cérebro quando não é estimulado. Então, assim, olha uma coisa bem simples que você pode fazer. Andar sobre linha. É uma atividade. Como assim, professora? Você vai falar assim, para mim fazer ali com o meu idoso ou com a minha criança? Sim. Com o idoso é para você entender como é que está a marcha dele. Agora eu vou falar alguns termos que às vezes a fisioterapia usa sempre. Primeira coisa, isso aí não é só para equilíbrio, não. É o teste para saber quando a pessoa está alcoolizada. Porque quando ela está alcoolizada, normalmente ela não consegue andar em linha reta, ela entra em desequilíbrio. Inicialmente, você vai fazer o quê? Quando a pessoa está bêbada, ela começa a oscilar. E quando a pessoa tem labirintite, ela também não consegue. Se você pedir para alguém que tem labirintite andar em linha reta, ela vai sempre tender para um lado. Por quê? Porque ela dentro dos labirintos, está acontecendo algum problema. Então, um exercício, uma atividade que eu possa fazer com o idoso, seja correlacionado à parte de equilíbrio, para poder treinar, para poder estimular o cérebro dela. Então, andar em linha reta. Outro exemplo, você vai colocar ali inicialmente, vai pedir para a pessoa andar devagar, de um modo a não encostar a ponta do pé de trás do calcanhar, ou seja, para ela não tropeçar. No final do trajeto, peça que ela ande sentido ao contrário. Professora, eu vou fazer meu idoso cair. Não. Ó, preste bem atenção. Linha reta. Você vai ter que tomar cuidado ali, ó. Você vai pedir para a pessoa andar em linha reta e voltar de ré. Com muito cuidado quando você fazer isso, tem que ser devagar. Guardem bem isso. Por quê?
Porque, assim, se ela tiver com problema de desequilíbrio, ela não consegue andar de volta. Ela vai conseguir ir para frente, meio capengando, mas ela vai. E quando ela voltar, ela sempre desequilibra. Fique próxima à pessoa, se você for fazer isso. Faça durante um percurso pequeno. Ou seja, inicialmente, você não vai fazer um trajeto longo. Você tem a sua cliente ali, você quer estimular o equilíbrio nela, você percebe que a marcha dela é sempre meio tortinha, você vai fazer uma linha reta. Pede para essa pessoa andar e, de preferência, nada em lugar que tem ondulação, tá? Linha reta. Se possível, próxima à parede. Por quê? Como eu falei para vocês, a pessoa anda em linha reta para ir, ela não tem dificuldade. Para voltar, ela pode fazer o quê? Ela pode cair, tá? Então, converse com a pessoa durante a atividade. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu fale assim, Valdirene, vamos fazer um teste, assim, que é bom para a gente saber como é que está seu equilíbrio? Mostre a linha reta, pode ser ter um piso no chão, mas que ela esteja próxima à parede. Quando a pessoa está começando a ter o equilíbrio dela prejudicado, ela não vai conseguir. Ela vai... Quando eu falo assim, Valdirene, vamos daqui até na porta. Eu vou próximo a Valdirene. Quando eu falar, Valdirene, volta, ela não consegue voltar de ré. Isso aí já é um teste dizendo que dentro dela algo não está bom. Mas você vai continuar estimulando até que isso melhore. Deu para entender certinho, Leonice? Como é que a gente faz uma atividade para o equilíbrio da pessoa? Então, linha reta, próxima à parede, peça para que ela volte andando de ré. Simulação do ato de sentar. Como assim? Olha só. Bom, é para estimular a parte muscular, a parte de equilíbrio, tá? Você vai ficar perto da pessoa, assim como está nessa imagem, perto da parede. Tá vendo aqui? Um banquinho. A pessoa, isso é para testar equilíbrio também, viu? Então, essa atividade é necessário que a pessoa esteja ou com uma cadeira por perto, não pode fazer assim, você pode pedir para a pessoa fazer, daqui a pouco ela passa reto. Falta o equilíbrio nas pernas, ela passa reto. Então, tem que ser assim, ó. Ou no banquinho, ou próximo ao sofá. Então, simular como se estivesse sentando. Como se fosse sentar. Quando a pessoa está com um problema de equilíbrio, ela cai. Só o fato de fazer isso, ela cai, tá? Então, essa atividade, o que é recomendado? Quando ela tiver para sentar, você pede para ela levantar. É simular que vai sentar, levante. Bom, essa atividade é uma outra atividade que estimula o quê? O equilíbrio. Então, quantas vezes, pelo menos, ela vai sentar e levantar? 10 vezes, viu? 10 vezes, vamos lá, como se fosse assim. Vamos lá, Valdirene, vai sentar. A hora que vai encostar na cadeira, levanta. De novo, só que coloca a mãozinha assim para poder ajudar, ó. Parou, faz que vai sentar, volta. Isso, segura a mão, firma a mão na outra para você ter força para voltar. Tem mais embaixo, como se você fosse encostar na cadeira. Levanta por 10 vezes, pede para a pessoa fazer isso. Quando a pessoa está em desequilíbrio, ao fazer assim, ela pode cair. Por isso tem que ser próximo à cadeira. Olha lá, a Valdirene está fazendo ali ao vivo, para que todos vejam ali como é que é o ato de simular de sentar. Tá? Qual que é uma atenção especial? Quando a pessoa está executando a atividade assim como a Valdirene está fazendo ali, a qualquer momento ela pode desequilibrar. Então, você tem que estar por perto, viu? Valdirene, muito bem, Valdirene, fez direitinho, parabéns. Então, outra coisa, que quando fala em equilíbrio, a gente já lembra automaticamente lá na infância. Então, você acabou de fazer esse exercício, você acabou de pedir para a Valdirene andar sobre a linha, pediu para ela sentar, ó, próximo à parede, nunca vazio, tem que deixar uma cadeira ou ainda... A porta aí, ó. Oi, Liana. Não consegui te ouvir, você pode repetir? Achei que tinha desligado. Oi? Eu falei para meu filho fechar a porta, eu achei que estava desligado. Ah, tá. A professora vai deixar aqui no mudo, tá? Então, só relembrando uma atenção especial, esteja sempre próximo à pessoa. Seja a criança, seja o idoso. Essa aqui especificamente é uma atividade que eu estou pedindo para vocês fazerem com o idoso. Ou seja, está executando a atividade, qualquer momento, se essa pessoa se desequilibrar,
vai precisar da sua ajuda. Então, vai fazer algo bacana. Ou então, vamos supor, alguém bem drástico. Vamos supor que Leonice vai querer pôr aula em prática. Aí ela leva a idosa dela para poder andar assim, ó. Testar o equilíbrio mesmo. Juscelia, você acredita que vai dar certo se ela colocar a idosa dela para andar assim, desse jeito? De bicicleta? Não. Não, né? Talvez não. Só talvez? Não. Quando vai andar de bicicleta com um idoso, primeira coisa, o cuidado, se a pessoa perguntar isso na atividade, ó, o cuidador deve estar atento às condições físicas da pessoa. Tem que verificar se ela está apta a andar de bicicleta. Como assim? Se o médico libera. Pois apesar de ser uma atividade que ela é recomendada, porque ajuda ali no equilíbrio, tem os riscos, né? Tem que cuidar, porque caso não seja tomados os devidos cuidados, daqui a pouco a Leonice vai levar a cliente dela para andar de bicicleta, vai ter um problema de fratura, porque a cliente desequilibra, cai. Ao invés de ajudar, vai fazer o quê? Piorar. Então, assim, se você percebe que são idosos que já têm uma vida ativa, de atividades físicas, que isso é comum, que o médico liberou, tudo bem. Você não vai pegar a sua idosa ali, que nem quando era jovem andava de bicicleta, e vai querer enfiar na cabeça dela andar de bicicleta. Não é assim que funciona, tá? Esses exemplos que eu estou dando de atividades para estimular o equilíbrio, desde andar sobre a linha, pequenos espaços, próximo à parede, lembrando bem, anda de frente, volta de ré devagar. Depois, com o tempo, você vai aumentando. Vai estimular ela a sentar e agachar? Não é sem nada, não. Principalmente, quanto mais idosa ela for, maior é o risco dela cair aqui. Tem que ter um banquinho ou tem que ter um sofá. Vai andar de bicicleta? Não dá para ser assim, não dá para dar radicalismo. Tem que ter a autorização do médico e tem que essa pessoa não oferecer outro risco, tá? Qual outro exercício? Vamos supor que a Dariane assistiu a aula e vai querer colocar em prática. Se for um idoso que não estiver acostumado com exercícios tridimensionais, ou seja, exercícios de manter o equilíbrio, a hora que ela colocar a cliente dela nessa posição, o que pode acontecer? Cair. Então, faz assim, né, Valdiane? Já despenca do lado. Então, tem que estar sempre próximo. Ou seja, vai fortalecer a musculatura da pessoa, tem que ser aos poucos. Tem que ser de preferência igual aqui meu exemplo, ó, segurando na parede. Aos poucos, pede para a pessoa ir soltando. E você vai estar lá sempre do lado, para que ela possa segurar em você ou na parede. Esses exercícios que a professora apresentou até agora são exercícios para fortalecer a musculatura, para trabalhar a parte gravitacional. Quer ver um exemplo? Se você na infância não brincou de amarelinha, você vai ter dificuldade de ficar com a perna só, ou de saci pererê. Então, e quando a pessoa, quanto mais ela envelhece, pior é para ela fazer isso, tá? Trabalhar essa parte gravitacional, estimular a coordenação motora dela, entendeu? Exemplos de exercícios, se a sua cliente for um cliente mais atleta aí, o Tai Chi Chuan, dança, a yoga, são exercícios que estimulam e fortalecem essa parte do equilíbrio. Resolve você colocar o seu cliente para fazer, hein, Valdirene? Fazer alongamento assim, aos 70, 80 anos de idade, ela só vai conseguir fazer esses exercícios assim se ela estiver realizando alongamento. Você pode fazer seu cliente travar, não é do nada. Não vai conseguir. Vai fazer caminhada? A cliente faz uns 10 anos que não anda nem daqui na esquina. Primeiro, comece devagar. 3 vezes por semana. E só que tem um detalhe. Que lugar que você vai levar essa cliente para poder fazer essa caminhada? Tem lugares que eles são íngremes, ou seja, tá com um monte de reforma pela cidade inteira. Asfalto, com pedra. Tudo isso pode ser o quê? Um obstáculo para esse cliente. Então, vai fazer caminhada, não é falar para ele, vou ficar sentada aqui no banco, viu, dona Leonice? A senhora vai andando aí, bem, que eu fico te olhando para ver se está tudo certo.
Vai estimular o cliente a fazer exercício? Põe você seu tênisinho também, a camiseta, uma roupa leve e vai para um lugar onde você possa caminhar junto com o cliente. Ok? Entenderam isso? Agora tem um detalhe. Vai estimular a fazer a caminhada? É recomendado que esse tipo de prática de exercício, principalmente, além de ser somente, a princípio, inicialmente 3 vezes por semana, é para ter uma vida saudável. E além de ter uma vida saudável, isso também é uma forma de treinar equilíbrio. Quanto mais o cliente fica parado, ele vai perdendo o senso de equilíbrio. E outra atenção especial, a professora trouxe aqui esses objetos para você observar, é o quê? É em relação aos lugares que você for, ó, de preferência, o cuidador, quando ele vai caminhar com a pessoa ali, tem que lembrar que tem que ser lugar plano. Parque, local fechado, local onde há o menor risco de acidente possível. Sabe que a pista é escorregadia, vai andar com ele, se é perigo para você, imagina para o idoso. Simulando obstáculos. Como é que é isso? Então, essa atividade, o cuidador ali, o profissional de educação física, quando o cliente tem a condição de ter um profissional ali, se você for fazer isso, você não vai fazer, ó, conforme essa imagem, colocar para ele pular muito alto ou obstáculos muito acima. Por quê? Ele vai cair. Ó, vai subir, tem que subir e descer a escada. Você não vai pegar 60 degraus para ele subir, não. Vai em lugar onde tem degrau baixinho. Daqui a pouco tá a Valdirene andando com a cliente dela, olha para trás, a Valdirene está lá em cima e a cliente está lá embaixo. Se despencou pela escada. Foi a cuidadora que foi estimular o equilíbrio da cliente, deixou ela cair da escada. Pelo amor de Jesus. É devagar esses exercícios que a gente estimula, tá bom? Então, o corpo, quanto mais você vai fazendo, aos poucos o corpo vai tomando ali um movimento automático, entendeu? Mas não é de uma vez. É através de treinamento, quando for necessário desviar do obstáculo, um buraco. Se você estimular isso nele, quando ele estiver sozinho, ele vai ter menos dificuldade em cair em buraco. O que você vê de acidente, de idoso que tropeça em hidrante, cai em buraco, quebra a perna. Então, é muito comum isso. E ainda... Oi, meu bem, pode falar. A minha mãe está com 77 anos, eu não consigo alcançar ela, ela anda mais rápido que eu. Uia! Tem esse detalhe. Ela fala, passa servo nas canelas, menina, bora! Em vez de você tentar cuidar dela, ela que cuida de você, Valdirene. E eu já caí esse ano 4 vezes, pronto. Ai, misericórdia. Então, olha só um exercício bom, Valdirene, para estimular o equilíbrio também. A hidroginástica. A hidroginástica, ela é muito recomendada para o idoso, principalmente porque ele provoca impacto na articulação. A hora que ele bate, ele se movimenta e estimula tanto a coordenação motora quanto o equilíbrio. E aí, fortalece os músculos. Quando a pessoa fica muito tempo parada, o músculo fica fraco. A hidroginástica ajuda nesse fortalecimento muscular e ainda ajuda no treino de equilíbrio, viu? Agora chegou no ponto onde eu estava falando dos bebês. Bebê, para ele ter força, para ele levantar, para ele começar a andar, o equilíbrio e coordenação motora tem que ser estimulado. Não é assim, deixa ele sozinho. Os primeiros anos de vida da criança deve ser estimulado. Quanto mais ali for estimulando aos poucos, não é ficar segurando ele. Então, muitos pais querem estimular os filhos, ficam ansiosos para ver o filho andar e acaba colocando o filho onde? Aonde que põe o filho? No andador. Eu estou hoje aqui para poder trazer uma mensagem que você vai dizer, professora Evelyn, minha mãe me colocou no andador e eu estou aqui firme e forte. Bom, graças a Deus que você está. Porque hoje eu vou falar sobre o que o andador prejudica. Ele atrapalha mais ainda a criança do que ajuda. Por quê? Porque assim, o pai fica ansioso em ver a criança andar, primeira coisa é comprar um andador. Ele está achando que ali vai ajudar o equilíbrio da criança. Ao contrário, sem ele, faz a criança desenvolver isso mais rápido do que com o andador. Então, o que é importante, a gente que é profissional da área da saúde, saber?
não é recomendada a utilização de andador. Inclusive, ele é um equipamento que a Sociedade Brasileira de Pediatria, se você entrar lá e querer ler um pouco mais sobre isso, eles recomendam que não, que o andador ele oferece risco grande, principalmente tombar, virar a criança, machucar, o piso está escorregadio, a criança pega a velocidade mais rápida, ou seja, a queda ali pode se enroscar, ou seja, em vez daquilo ser bom, nós sabemos o quê? Que bebê ele passa por fase de desenvolvimento e que o uso desse andador, ele precisa aprender a firmar o pezinho dele no chão. E o andador vai fazer com que isso não aconteça. Há uma sobrecarga sobre os membros inferiores. Quando está com o andador, a gente nota o quê? O desequilíbrio. Ao invés de ajudar no equilíbrio, a parte do equilíbrio do desenvolvimento motor do bebê se prejudica mais ainda. Aí a pergunta é, professora, como que eu posso fazer, então, para poder transmitir, não é confiança, ajudar ele nessa coordenação motora dessa criança, para deixar ele de engatinhar e passar a andar? Ó, se você quiser anotar aí, primeira coisa, a maneira de estimular um bebê é desenvolver a coordenação dele, desenvolver a coordenação motora. Como que eu vou desenvolver a coordenação motora? Criança precisa andar descalço. Como assim? Esse estímulo dele tátil, ele com o meio ambiente, é importante para a percepção do corpinho dele, para ele sentir ali os pezinhos. Só tem que tomar cuidado ali no inverno, né? Nós não temos quase inverno. Mas se tiver friozinho, põe uma meinha, mas é importante ele não ser de tecido sintético, onde possa vir escorregar. E isso, se for pôr meia, tem aquelas meinhas que vêm com antiderrapante embaixo, assim, para a criança não escorregar. Outra coisa, se eu sei que a melhor maneira de eu estimular o bebê a desenvolver a coordenação motora, primeira coisa é isso aqui. Segura a criança nas duas mãozinhas dela. É mais difícil? É. É muito mais fácil você pôr no andador e deixar ela correndo. Só que fazer isso daqui é melhor para ajudar ela a manter o equilíbrio, tá? Então, é coordenação motora e equilíbrio. Brincadeiras, é ótimo fazer brincadeirinha com a criança, o bichinho, o pai ficar de um lado, a mãe do outro, você e a avó, ele e uma outra pessoa, ou então ir segurando até chegar em algo que ele gosta, algum bichinho que ele gosta. Brinca com o bebê, deixa o bebê explorar ali o ambiente, o corpinho dele. Ai, não pode, sujeira. Joga um cobertor grande, deixa a criança rolar. É importante esse movimento do corpo. Por quê? Ela vai começar engatinhando assim. É aos poucos. Você não vai fazer por ela. Você vai ajudar, você vai supervisionar. Pense bem, por causa dos acidentes. Mas tudo isso, essas ações dele ficar mexendo, é força que ele vai adquirindo no músculo dele. Ó, chame, tá ali, vai ficar ali, você vê que a criança fica capengando, chame para a criança vir até você. Não fica só trazendo ele, chega uma hora que ela precisa andar ali sozinha. Então, solta, começa inicialmente andando com essa criança ali, com a mãozinha assim, com duas. Depois de uns 15 dias, solte essa mão, ande só com uma. E aos pouquinhos, você percebeu ali que ele vai respondendo as expectativas, coloca a musiquinha. A musiquinha, a hora que ele perceber, ele vai estar fazendo assim, sem segurar em nada. Tá bom? E faça, ao você fazer o bebê ainda ter você vai estar estimulando a força e o equilíbrio dele. As duas coisas ao mesmo tempo. Então, sobre as quedas, olha só. Já que você fez com esse bebê até você, a dica para encerrar essa aula que eu quero deixar com vocês é o seguinte. Andador, então, ele é um perigo desnecessário. As desvantagens principais é o risco de traumatismo craniano. Às vezes ali você acha que ele não está com força, essa criança cria força, bate a cabecinha. Desequilibra mais. Ela pode oferecer maior risco de queimadura, afogamento, gera mais queda que o normal, prejudica o desenvolvimento psicomotor. Motor, movimento. Psíquico, a mente dele, o comando da mente para o corpinho. Ensina o bebê a caminhar na postura errada. Você vê que criança que anda com andador, ele anda assim, ó. Ele já começa a andar inseguro, a costinha dele fica tortinha.
proporciona independência, prejudica o exercício físico, pois a criança ela desprende menos de energia. Quanto mais energia gastar ali para ela, melhor. O bebê aprende a correr de uma maneira errada, fora do normal, atrapalha. Nós temos um processo chamado processo de marcha, é o processo de andar. Você vê que no começo ele vai aprendendo a andar assim, cada vez mais ele vai ficando firme. Você vê que o idoso, quando ele tem problema, doença de Parkinson, um exemplo, ele anda assim, ele anda em marcha, porque é prejudicada a parte psíquica dele, psicomotor. Então, assim, o correto é isso, ó. Quer ajudar a criança a andar? Não andador. Compre um brinquedinho onde ela vai segurar e vai aprender a ter força para ficar em pé e empurrar. Ao empurrar, ela vai conseguir um retorno melhor, tá? Então, só relembrando, até agora, sobre essa aula, a professora passou exercícios para estimular o quê? A melhora do equilíbrio. Então, a professora falou sobre a importância do andar em linha, simular o ato de sentar, andar de bicicleta, exercício tridimensional, dança, yoga, caminhar, simular obstáculo e a hidroginástica. E que força, equilíbrio e coordenação motora é difícil desenvolver da criança quando ela anda com andador. O melhor é nós mesmos. Então, nessa aula, nós falamos de exercício para o equilíbrio. Nós vamos retornar novamente e vamos continuar falando de exercícios para equilíbrio, mas agora exercícios específicos. Quando a pessoa está com problema